Alô, alô, podcasters de todo o Brasil, ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui com a presença dele, do meu pai, pastor Wilibaldo Passos, que vai contar a sua história de vida. Esse é um documentário da história de vida do pastor Wilibaldo. O pastor Wilibaldo tem muita história. Fica que você vai arrumar comigo, hein? Vou. Porque o pastor Willi, o que não falta dele são as histórias de missão desse homem de Deus. Então você fique ligado em tudo que vai acontecer hoje aqui no podcast, no documentário. Bem, estamos aqui com o pastor Wilibaldo. Quantos anos, pastor Wilibaldo? Qual a idade? 76 anos. 76 anos. Desses 76 anos, quantos anos de igreja, de obreiro na casa do Senhor? Igreja, eu nasci no Evangelho. Né? Teve um período que eu precisei dar uma turbinada porque estava meio frio, mas eu nasci no Evangelho, né? Agora, como obreiro, não. Como obreiro, é aproximadamente 55 anos. 76 anos, 21 anos eu já tinha... já trabalhava, fazia obra. Bem, então eu quero começar do começo, né? Do princípio, como tudo começou, né? Como tudo começou na vida do senhor? Como é que foi a sua infância? Minha infância... Da carioca? Só da onde isso é? Não, eu sou paraibano, né? Nasci em João Pessoa e nós tivemos a infância e a adolescência na cidade de Campina Grande, que fica uma cidade muito bem movimentada, muito bem evoluída, né? Que fica no interior da Paraíba. E lá nós tivemos a oportunidade de viver a nossa infância, né, que é completamente diferente dos moldes de hoje, né, da maneira de hoje, né. É uma outra geração. Uma outra realidade. Sim. Né, onde nós obedecíamos os nossos pais cegamente, né, vivia na obediência dos pais, tanto como criança, como adolescente, como jovem, e se porventura estivesse debaixo do mesmo teto, nós teríamos que obedecer o nosso pai cegamente, a nossa mãe. E o senhor era filho único ou tinha irmãos? Não, nós somos 13 irmãos. 13? 13. Mas nasceram 13 ou tiveram mais? Porque às vezes a pessoa fala... Não, eu acho que nasceu 18 filhos. Olha. 13 estão vivos até hoje, né? Olha. Os 13 que ficaram estão vivos até hoje. O mais velho tem quantos anos? O mais velho deve ter uma base de 82 anos. Olha, é pastor, não é? Pastor Wellington. Pastor Wellington, um abraço, meu tio Wellington. Em nome de Deus. É o homem de Deus. Mora ali em Friburgo. Mas aí fala, como é que foi a infância? Nossa infância, essa criançada dentro de casa. Na verdade, tem dois aspectos, né? O aspecto espiritual. A nossa mãe, ela desenvolveu um sistema para que a gente estivesse estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, tendo a devocional. Isso era todo dia tinha um momento devocional. Ela nos ensina o menino no caminho que deve andar. Então ela se preocupava com a criação, né? Nos colocar, vamos dizer assim, no centro da palavra de Deus, né? Sem contar com a orientação que ela nos dava. E o nosso pai era militar, né? Sim. Ele nos criou naquele clima de austeridade. Olha. Ele era austero. E aí foi muito legal. Então pensamos daqui 70 anos atrás, como era a criação dos filhos há 70 anos atrás. É verdade. E só aos 6 anos de idade, ali naquele clima com 13 irmãos, quer dizer, não com 13, com 6 anos de idade, isso não está com 13, mas tendo vários irmãos, né? E como é que era essa questão de igreja, por exemplo? A igreja, a gente ia para a escola dominical. Olha. Não faltava a escola dominical. Olha. Interessante é que teve uma ocasião que o meu pai, ele não era evangélico. Ele era simpatizante da igreja. Sim. Simpatizava. Mas ele não era evangélico. Também não nos proibia. Sim. A não ser, de vez em quando ele tomava uma decisão assim, não vai ninguém para a igreja. Mas aconteceu? Chegou a acontecer. Os irmãos todos? Todos estavam vestidos, são 6 irmãs e 7 irmãos. Todos vestidos. Perfumados, cheirosos. A caráter, né? A gente tinha que andar 40 minutos, né, até a igreja. 40 minutos? 40 minutos. Aí, eu me lembro... Essa igreja ainda existe lá? Existe a igreja presbiteriana, nós somos oriundos da igreja presbiteriana, né? E aí ele chegou um dia
do quartel, estava um pouco nervoso, um pouco estressado, né? Hoje ninguém vai para a igreja. Mas ele era do exército? Não, ele era militar, ele era o quê? Polícia militar. Polícia militar. Hoje ninguém vai para a igreja. Olha. Aí minha mãe, tá bem, Augusto, minha mãe buscava o bom relacionamento, né? Pois não, Augusto. Aí, meninos, entra, tira a roupa, e aquela roupa era a roupa do domingo. Não era qualquer roupa, né? Não era não. Mas existia uma coisa interessante, quando ele mandou nós entrarmos, aí ela entra, vai todo mundo para o quarto. Primeiro vai todo mundo para o quarto, depois vai tirar a roupa, mas vocês vão para o quarto, porque nós vamos ter a lição que nós teríamos na igreja. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, não pode na igreja, não vai à igreja, mas o conteúdo da igreja era estudado em casa. Era estudado em casa. Não deixava de estudar. Não deixava de estudar. Olha. Quem dava aula? A minha mãe, ela chegou a falar para ela, não, ele pode nos impedir de ir à igreja, mas ele não vai nos impedir da nossa comunhão com Deus. Olha só. E ali a gente... É maravilha, né? Beleza. E, pelo lado do nosso pai, ele nos dava tarefas. Todos nós tínhamos que fazer a nossa tarefa. Todos nós, né? E a minha tarefa era tomar conta das ovelhas. Olha só. E meu pai morava numa zona rural, e ele, apesar de ser militar, né, ele criava animais, ele sempre gostou de animais, né? Plantava, tinha roça. Gostava de caça, né? Fazer caça. Gostava, né? E aí ele nos dava as nossas tarefas. A minha tarefa, como de outros irmãos também, era tomar conta das ovelhas. Né? Mas ovelha? Ovelha mesmo, ovelha? Isso. É mesmo. Meu pai tinha um rebanho de mais de 50 ovelhas. Caramba! E a gente tinha que tomar conta das ovelhas. Quando eu estudava à tarde, eu fazia essa tarefa de manhã. Sim. Tinha cavalo, tinha vaca, a gente cortava a ração dos animais e todo mundo tinha sua tarefa. Sim. Então eu não poderia deixar de forma alguma de cumprir com a minha tarefa. Sim. Então foi a nossa infância e a nossa adolescência. Caramba. Né? E uma coisa interessante, quando a gente tomava conta das ovelhas, eu tinha um tempo vago, a gente brincava. Sim. Nós éramos normais, como todas as crianças. Só que o nosso pai, ele tinha um lema: quem tem irmão, brinca com irmão. Quem não tem irmão, brinca só. Sim. Mas não deixava a gente ficar, vamos dizer assim, tarde da noite nas casas, andando na rua. Não. E aí é que veio a criatividade. Eu gostava muito de rádio. Olha só. Sempre gostei muito de rádio. E eu gostava daqueles serviços de alto-falante, existia nas praças. Como é que o serviço de alto-falante? Como assim? Serviços de alto-falante eles faziam festas. Sim. E colocavam um alto-falante. E ali eles faziam oferecimento de música. Cara, hoje talvez ninguém tem noção do que é isso. Por isso que eu estou falando, porque às vezes quem está assistindo não está acostumado ao que era um serviço de alto-falante. Serviço de alto-falante também... Botava um poste, vários alto-falantes. No poste, fazia ali... E ali dava um anúncio. O cara fazia anúncio, ele fazia dedicatória, botava música, né, as músicas. Ou se alguém falecesse, ele dava... Mas geralmente também existiam nas praças aquelas, vamos dizer... Cornetas? Não, aqueles parques. Sim. Onde tinha roda gigante. Parque de diversão. E final de semana aquilo fervilhava de gente, né? Era uma diversão. Sim. E ali eles colocavam música e faziam verso. E aí esse alto-falante ficava ali dando anúncio. Fazia oferecimento. E eu tinha um tio que ele era vidrado nisso. Olha. E ele começava a fazer versos, né? Sim. E tal. Eu ficava olhando, era como se ele fosse um professor para mim. Eu falei, eu quero isso para mim. Sim. Eu quero esse negócio para mim. Isso é muito bom. E aí... eu comecei, quando eu estava tomando conta das ovelhas, eu colocava uma caixa de papelão, fazia um estúdio ali, vamos dizer assim... Simulava. Eu simulava um estúdio ali. Eu pegava uns barbantes, esticava de um galho para o outro, e botava uns funis para dizer que era um serviço de alto-falante, e naquela caixazinha de papelão eu botava uns botãozinhos ali, eu criava um estúdio. Na sua imaginação. Na minha imaginação, com 8 anos, 7, 8 anos de idade, né? E aí eu fazia os versos que meu tio fazia. Eu me lembro de um, até hoje eu não esqueci. Atenção, então ele vai falar o verso de aproximadamente 68 anos atrás. Aí, assim como as rosas abrem suas pétalas para receber o orvalho da manhã, abre também o seu coração e receba essa linda faixa musical que alguém, né,
te oferece. Aí fazia uma coisa mais ou Sim, menos assim, sim. eu fazia lá. E aí surgiu realmente o desejo de trabalhar com... Mas Comunicação. mas era um sonho que eu tinha. Uma criança de entendeu? 8 a 10 anos. Era um sonho. E todos os meus sonhos que eu tinha quando era criança Sim. se realizaram. Por quê? Eu era pastor de ovelha. Pastor de Eu ovelha. ia ser pastor. E depois veio a fazer o quê? Programas Programas evangélicos. de rádio. De rádio. Voz rádio. Começar a pregar a palavra de Deus, os pecadores vão se converter, porque conhece a tua vida. Você é uma pessoa que dá testemunho da palavra de Deus que está em você. Então ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que Deus possa abençoar a sua vida. É o programa Palavra Viva, falando ao seu coração através da palavra de Deus. Deus te abençoe. Vamos de música e nós voltamos no terceiro bloco para orar por você. Estou um pouco afônico, muito resfriado, mas está dando para fazer o programa. Vai dar tudo certo. Valdecir Aguiar. Nossa fé em ação. Voz rádio, senhor pastor. Fala aí. Olha, Rádio Copacabana, comecei Copacabana. a frequentar a Rádio Copacabana. É Rádio José Menezes. José Menezes. José Menezes. Rádio Copacabana, Rádio Relógio Musical. Rádio Relógio. Inclusive, eu Rádio estive Relógio. com o senhor lá. Fiz o programa junto com o senhor lá. Inclusive, eu sou ouvinte da Rádio Relógio até hoje. Ela existe Hoje de, até madrugada eu ouvi o programa, ele tem um Olha. programa sertanejo, né? Sim. Rádio Relógio, Rádio Boas Novas, exatamente, e rádio comunitária também, Sim, né? sim. Comunitária. Então ali veio o desejo, eu criança ainda, né? E aquilo ficou dentro de mim e se realizou. Olha só. Olha, você tem um sonho, pode ter certeza, creia. Que um milagre pode acontecer. Quer dizer, um sonho realizou. E quer dizer, isso se tornou um comunicador e um pastor. E o né? pastor, né? O interessante é que havia uma unidade na família, uma univocidade, Olha. né? Nós não questionávamos a orientação da nossa mãe e do nosso pai, Sim. né? E nós nunca deixamos de frequentar a igreja, nós nunca deixamos de ir para a igreja porque não tinha dinheiro. Olha. A nossa roupa talvez fosse uma roupa igual, os irmãos botavam uma roupa porque semelhante. Imagino que comprasse o mesmo tecido por causa do valor. Minha mãe costurava, né? Ai. Costurava muito bem. E o meu pai, ele trazia aqueles cortes de tecido, Sim, né, para as sim. meninas também. E eram, assim, como se fosse muito colorido, muito Sim. cheio de flores, Sim, né? Muito motivadores para a época, sim, né? sim. E ninguém reclamava, não. A gente vivendo uma boa, graças a Deus, família grande, Uhum. muita dificuldade, mas vencendo as dificuldades. Muito bem, muito bem. Bem, então a infância foi assim, mas como é que o senhor veio parar no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa? Porque Paraíba, Campina Grande, de repente esse homem vem parar no Rio de Janeiro. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Dia após dia, temas que fazem diferença, seja com teologia, filosofia ou saiu da imprensa. Falar do amor de Cristo é o que nos une.